Bom dia, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Pessoal, então é o seguinte, como eu coloquei no vídeo anterior lá, né, vai ser por aqui nossas aulas, até que tudo isso se resolva, e em breve estaremos já em sala de aula com as nossas aulas presenciais, ok? Bom, então, né, nós temos que começar de onde paramos, tá? Então nós estávamos falando sobre a região sudeste, né? Nós falamos aqui, olha, sobre o clima da região sudeste, né? Relevo, a hidrografia, ok? E daí nós chegamos na parte da população e das indústrias da região sudeste, ok? Então a região sudeste do Brasil, né? Lembrando que o Brasil são 5 regiões administrativas, então, né, região sul, sudeste, na qual vamos estudar, norte, nordeste e centro-oeste, ok? Então, a região sudeste, né, ela é a região mais industrializada do país, principalmente o eixo Rio-São Paulo, tá? Bem como ela também é a mais, né, ela é a mais populosa de todo o país também, tá? Principalmente esse eixo Rio de Janeiro-São Paulo aí, ok? Bom, primeira coisa, por questões históricas, tá? Na época da economia do café, né, que estava superaquecida, Rio de Janeiro e São Paulo se destacavam no cenário nacional. Tá? Só que daí, né, devido às crises mundiais, okay, os demais países, né, eles, né, com a crise você deixa de comprar, tá, o extra para comprar o quê? O mais essencial para o seu povo, para a sua nação. Okay? Então, com as crises mundiais, muitos dos países que eram nossos clientes e compravam, né, grande parte do café, da indústria, né, dos barões do café naquela época, eles cortaram um pouco isso e pararam de comprar. Né? Com isso, o café que estava sendo produzido estava sendo estocado, e muitos cafés, né, estavam sendo perdidos. Então, assim, a produção, né, toneladas e toneladas de produção perdido. Né? Com isso, vem a chamada crise do café, né? Porque era a principal economia da época. Então, os barões, né, do café, assim como eram chamados fazendeiros, que detinham essa produção do café, eles tinham que procurar um modo alternativo, né, de manter a economia do país aquecida e manter a economia do país funcionando, para que o país não quebrasse junto. Ok? Então, né, o que está acontecendo o que está dando certo na Europa? O que está dando certo nos Estados Unidos? A Europa e os Estados Unidos, esses países, eles já são industrializados. Né? Então lá nós temos indústrias de base, né? Nós temos diversas outras indústrias. E isso está dando dinheiro, está dando lucro para eles. Então, opta, né, por não mais... esses barões do café não mais trabalhar com café e sim investir nas indústrias, trazendo indústrias para o país. A partir do momento que essas indústrias, né, elas acabam entrando no país, com elas também atraem a população, um grande contingente populacional. E onde que estão essas indústrias? No eixo Rio-São Paulo. Por que no eixo Rio-São Paulo? Porque era no eixo Rio-São Paulo, né, onde os barões do café detinham, né, a maior parte da produção ali, né, onde eles residiam, inclusive. Tá? Então, o eixo Rio-São Paulo, eles já tinham capital, né? Eles tinham capital acumulado, que era o dinheiro ganho com o café. Tá? Então, gente, assim, bom, primeira coisa, eu quero só frisar aqui a diferença de dinheiro e capital. Por exemplo, se eu vou ali na padaria do seu João e compro 5 sonhos, e trago para casa e vou comer esses 5 sonhos, eu dei o dinheiro para ele, ele me deu o sonho e me deu o produto. Isso é dinheiro. Agora, se eu pegar e comprar os 5 sonhos e for vender aí no colégio para vocês, né, eu comprei o sonho por R$2 e for vender cada um por 5, quer dizer, eu vou ganhar R$3 em cada sonho que eu vender. Vou. Então, o dinheiro que eu dei lá pro seu João, na padaria, já que eu vou revender esses sonhos por um preço muito maior, né, ele passa, né, ele passa de ser chamado de dinheiro para capital. Esse é o capital investido. Então, o dinheiro que os barões, né, do café, que o pessoal da indústria do café tinha ganhado, ele estava acumulado. Então, isso é chamado de capital acumulado. Por que capital? Porque eu posso investir. Beleza.
café entrou em crise, agora nós vamos, né, inovar, renovar, né, e vamos investir em outro setor que está dando lucro. Qual o setor que é? As indústrias. Está dando certo na Europa, está dando certo nos Estados Unidos, vamos trazer para cá também, né? E conciliando isso com algumas políticas governamentais, né, principalmente impostas pelo governo do JK, o Juscelino Kubitschek, na qual abre o país para o mercado estrangeiro, para o capital estrangeiro, e daí entra, né, várias indústrias aqui. Principalmente indústrias automobilísticas, né, e no ramo alimentício também, né, e têxtil, tá? Mas as principais, né, seria a Ford, que veio naquela época, ok? A Volks, Mercedes, enfim, né, se instalando principalmente ali no ABC Paulista, né, Santo André, São Bernardo, São Caetano do Sul, Diadema, tá? Ali no ABC Paulista, tá? Então, né, e várias outras, né, regiões do Sudeste também, né? Começa também a crescer as indústrias petrolíferas, petroquímicas, né, como eu falei, alimentícias, têxteis, enfim. Com isso, o que acontece? A indústria, o que ela vai precisar, né, para estar funcionando? Além da energia gerada, a mão de obra. Ótimo. Mão de obra, ótima oportunidade de trabalho. Quer dizer, pessoas, né, do Brasil inteiro que ainda trabalhavam no campo, vamos prestar atenção nessa palavrinha-chave, no campo, né, e muitas encontravam dificuldade no campo, porque não tinham terra, tinham que arrendar terra e tudo mais, né. Então, elas acabaram migrando, ou seja, se deslocando para onde tinha essas indústrias, para trabalhar nessas indústrias, né? Então, vieram muitos imigrantes do Nordeste, vieram muitos imigrantes do Sul, né? E para trabalhar nas indústrias, né? Essas pessoas, elas não iam trabalhar nas indústrias durante o dia e à noite voltar para o Nordeste, né? Para quando o dia iniciasse, voltavam para o Sudeste. Não. Elas, o que elas faziam? Se fixavam em volta das indústrias. Ao se fixar em volta das indústrias, vão formando cidades, vão formando grande contingente populacional. E vai aumentando assim as cidades do Rio de Janeiro, vai aumentando assim as cidades de São Paulo, né? Belo Horizonte também, enfim. Tá? Então, é um processo, né? Percebam, né? Que foi todo um processo. Então, você tem a industrialização, seguida da urbanização em volta dessas indústrias, tá? Né? E também a migração, ou seja, o deslocamento das pessoas que trabalhavam no campo para as cidades, para trabalhar nas indústrias. O nome desse deslocamento nós chamamos de êxodo rural. Tá? Êxodo rural. O que é o êxodo? É o deslocamento, né, de povos, né, pelo espaço geográfico. A migração é isso. O deslocamento de um indivíduo ou de um grande contingente, um grande grupo populacional pelo espaço geográfico, né, por vários motivos. Aí cabe a aula de imigração a gente abordar isso. Okay? Mas nessa aula aqui de urbanização, vocês conseguiram compreender como aconteceu o processo de urbanização dentro da região Sudeste? Beleza. Só que, né, nem tudo é maravilha, daí vem os problemas. Por quê? Porque esse crescimento populacional, né, nós chamamos de explosão demográfica, que aconteceu na região Sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, né, ele foi de forma desordenada e desenfreada. Foi uma explosão mesmo, várias pessoas, né, vindo de várias partes do Brasil para trabalhar ali. Porque ali era o point, ali chamava atenção. E as pessoas queriam uma qualidade de vida melhor, queriam trabalhar numa indústria, porque a indústria pagava mais, né, e etc. Okay? Com isso, as cidades elas não estavam preparadas para receber tantas pessoas. Né? E daí você vem os problemas urbanos. Falta de saneamento básico em muitas regiões, né? Problema do trânsito, que as ruas não estavam adaptadas, não estavam preparadas para receber tantos carros de uma vez só. Okay? Poluição, né, urbana, okay? Atmosférica, tá? Ocupações irregulares, né? Pessoas que aí elas acabavam, a cidade vai crescendo, a pessoa ela não tem como morar num bairro mais próximo do centro, porque são bairros caros, às vezes a pessoa ganha pouco, ou às vezes ela, vamos supor, ela perdeu o emprego dela, né? Não tem dinheiro nem para, infelizmente não consegue dinheiro para voltar, né, para sua terra de origem, e elas acabam ocupando então áreas irregulares. O que seriam áreas irregulares? Próximo de rios, né? Próximo de córregos,
ou esgotos a céu aberto, né, porque córregos e antigos rios em uma cidade, por exemplo, como São Paulo, é esgoto a céu aberto. Tá? Tendo contato ali com doenças que estão próximas, a leptospirose, né, transmitida pelo rato e todos os outros tipos de doença. Tá? Ocupando regiões, por exemplo, morros, né, na qual podemos ter o que ocasionar em épocas de verão, em épocas chuvosas, né, aqui nessa faixa tropical do globo terrestre. Nós podemos ter chuvas, né, então várias chuvas, então essa quantidade, né, excessiva de chuva, ela vai encharcar, saturar o solo, e a gente pode ter um deslocamento de terra, um desmoronamento de terras, né, colocando em risco a vida dessas pessoas, enfim. Então, todos esses problemas urbanos que nós temos hoje também acarreta isso, ao grande crescimento populacional, né, que principalmente a região sudeste, principalmente o eixo Rio de Janeiro-São Paulo sofreu, ok? Né? E é todo um processo, porque é derivado da industrialização, né, que essa região teve. Tá? Hoje, né, várias indústrias já estão deixando essa região, nós chamamos de descentralização industrial, elas já estão deixando, indo para outras localidades, né, porque a cidade também ela já, né, não tem mais por onde crescer. Né? O nome disso é hipertrofia urbana. A cidade ela cresceu tanto que agora ela não tem mais por onde crescer. Então as pessoas, né, encaram horas de trânsito, horas de transporte público para se deslocar de sua casa até o trabalho. Né? Normalmente, em média, né, chega-se até 2 horas, mas tem pessoas que se deslocam muito, demoram muito mais. 3 horas para ir, 3 horas para vir, já 6 horas. Mais 8 horas de trabalho, 8, 10 horas de trabalho por dia, quanto que essa pessoa vai descansar ou cuidar do lar, né? Então, assim, tem todo esse problema, tá? Bom, aí, nessa outra parte aqui, nós vamos ver, né, as questões urbanas dentro, né, dentro de uma grande cidade, ok?